O autor galês Raymond Williams desenvolveu uma abordagem que contribuiu para a superação dos dilemas e impasses do marxismo no terreno da análise cultural. Que dilemas e impasses são esses? Como o materialismo cultural de Williams se posiciona diante deles? Qual o papel e o lugar dessa abordagem no bojo da tradição marxista? São essas as questões que vamos responder no programa de hoje, o último da série sobre o materialismo cultural. Vem comigo! Eu sou Fábio Palácio e começa agora mais um Cultura em Movimento. O propósito maior, cultivado por Raymond Williams ao longo de toda a sua obra, é o de resgatar o caráter indissolúvel do processo social material. Ora, o que isso quer dizer? Na visão do fundador do materialismo cultural, certas ênfases de Marx e Engels podem ter contribuído para incompreensões posteriores sobre o status das ideias e da consciência na totalidade da vida social. Um dos efeitos imprevistos de termos como superestrutura teria sido o de sugerir que as ideias têm caráter secundário, dada a prioridade ontológica atribuída à produção da vida material. O léxico, muitas vezes utilizado em obras da juventude de Marx e Engels, como a ideologia alemã, pode ter contribuído para essa tendência. Williams critica, às vezes de forma dura, alguns trechos dessa obra. Confiram, por exemplo, esse trecho. Que a ideologia deve ser privada de sua aparência de independência é completamente razoável, mas a linguagem de reflexos, ecos, fantasmas e sublimados que há em ideologia alemã é simplista e tem sido repetidamente desastrosa. Ela pertence ao dualismo ingênuo do materialismo mecânico, em que a separação idealista entre ideias e realidade material foi repetida, mas com as prioridades invertidas. Essa crítica pode ser talvez impiedosa demais, principalmente se consideramos que a ideologia alemã foi um ensaio em que Marx e Engels buscavam afinar algumas concepções. Vale lembrar que a obra jamais chegou a ser publicada durante a vida dos fundadores do marxismo. Em todo caso, a crítica de Raymond Williams não deixa de fazer sentido. Ao fazer referência ao materialismo cultural, Terry Eagleton, um ex-aluno de Williams, lembra que o fator distintivo do gênero humano é o fato de que ele se move em um mundo de significados, e esses significados são constitutivos de suas atividades e não secundários a elas. As ideias são internas a nossas práticas sociais e não meros produtos destas. Não é possível dizer que essa forma de ver as coisas já não estivesse presente nos clássicos do marxismo. Para citar um exemplo, é bem conhecida a chamada alegoria da aranha, que Marx desenvolve em O Capital. Vale a pena recorrermos às próprias palavras do fundador da teoria marxista. Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colmeia. Mas o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera, ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. Esse trecho de Marx já confundiu a cabeça de muitos materialistas que não entenderam bem o materialismo renovado proposto por Marx. Ao ler a alegoria da abelha, eles perguntam: mas então o que distingue os seres humanos dos animais é a capacidade de idealizar e planejar os objetos? Ou seja, o que distingue os seres humanos, então, é a consciência e não a matéria, o trabalho? Ocorre, pessoal,
que o materialismo de Marx não se confunde com o ingênuo materialismo burguês anterior, marcado por um empirismo vulgar, que via a consciência como mero eflúvio secundário da matéria. Conforme explica o próprio Williams, a separação e abstração da consciência e seus produtos, como um processo refletido ou de segundo estágio, resulta numa idealização da própria consciência que é colocada nesse nível secundário. O fato é que, na tradição marxista, uma série de processos ideológicos, todos eles materiais e mesmo físicos, foram idealizados como produtos da consciência, o que contribuiu para obscurecer a percepção de seus efeitos na vida social. A crítica a essa tendência é esmiuçada num trecho que contém, a nosso ver, uma das melhores sínteses do materialismo cultural. Vale a pena reproduzi-lo. Pensar e imaginar são, desde o início, processos sociais. Eles só se tornam acessíveis por meio de modos indiscutivelmente físicos e materiais. Vozes, sons feitos por instrumentos, escrita manuscrita ou impressa, pigmentos dispostos em tela ou gesso, em mármore ou pedra trabalhados. Excluir esses processos sociais materiais do processo social material é tão errado quanto reduzir todos os processos sociais materiais a meros meios técnicos para alguma outra vida abstrata. Na contramão dessa tendência, a interpretação do materialismo cultural resgata a seiva da concepção histórica de mundo, ao enfatizar que a consciência e seus produtos são parte inseparável do processo social material. Isso comparece de forma visível naquilo que Marx classificou como o necessário elemento de imaginação no processo de trabalho, como ele próprio destaca na alegoria da abelha. Isso para já nem mencionar as condições necessárias do trabalho que encontramos na língua e em outros elementos de natureza simbólica, que são parte inseparável da produção da vida material. Reparem que o termo praxis, enfatizado na obra gramsciana, vai ao encontro das preocupações aqui colocadas. Não é à toa que, como destacam os especialistas na obra de Williams, ele se inspirou fartamente nas elaborações de Gramsci. O conceito de praxis, destacado pelo pensador marxista italiano, traz consigo uma forma de expressar a indissociabilidade da ação histórica em seus múltiplos aspectos, teóricos e práticos, e tem ainda o mérito de ressaltar o caráter prático da própria consciência. É possível afirmar que Williams, ao lado de outros autores da Escola dos Estudos Culturais, adensou teoricamente o debate marxista sobre as esferas da comunicação e da cultura. O autor galês introduziu aprimoramentos capazes de refinar o modelo de base e superestrutura, que em si mesmo ele nunca abandonou, como se pode ler em uma de suas últimas obras. Ao descrever a cultura como produto de forças materiais de natureza comunicacional, Williams combateu tanto a ideia romântica de cultura como instância autônoma dos mais nobres valores humanos, como também no polo oposto, a visão reducionista, pautada por um materialismo pobre, que percebe a cultura como dimensão reflexa e sobreposta à base econômica da sociedade, esta sim material. Nos dias de hoje, a proposição de certo marxismo reducionista, que concebe a cultura como dotada de relações de segunda ordem em relação à política ou à economia, acaba não contribuindo para uma compreensão adequada do que se passa no mundo da propaganda e da imprensa, da TV, do cinema e da internet, no qual se tornou impossível separar as questões ditas culturais das econômicas e políticas. Nesse terreno, compreensões inadequadas também levam, frequentemente, ao espontaneísmo na luta de ideias. Quem não entende que as ideias são fruto de meios materiais e iniciativas deliberadas, pode terminar achando que elas brotam espontaneamente. Nesse sentido, bastaria resolver os problemas ditos materiais, emprego, salário, alimentação e moradia, que ideias avançadas brotariam por si mesmas. Já vimos, inclusive, na história recente do nosso país, que as coisas não se passam bem dessa forma e que o florescimento de certas ideias
requer meios e planejamento próprios. A negligência nessa área pode ser fatal. A abordagem materialista de Williams, ao mesmo tempo que pressupõe os ensinamentos dos clássicos do marxismo, e exatamente porque não os abandona, possui o frescor necessário à superação dos dilemas e impasses em que se envolveu a tradição marxista ao lançar mão de modelos reducionistas em sua análise dos problemas da comunicação e da cultura. Sendo assim, o materialismo cultural contribuiu para o avanço da concepção materialista histórica no campo da cultura, permitindo, inclusive, uma ampliação de horizontes e o enfrentamento dos dilemas enfrentados pelo marxismo em sua análise dos problemas culturais. Ao contribuir para o enfrentamento desses dilemas, a concepção elaborada por Williams impactou as lutas políticas contemporâneas, iluminando as perspectivas táticas e estratégicas dessas lutas e servindo como referência conceitual para as batalhas pela democratização da comunicação e da cultura travadas na atualidade. A história do pensamento marxista sobre os problemas da cultura tem sido a história de como modelos teóricos inadequados podem contribuir para descaminhos na prática política. Mas essa é também uma história de superação desses mesmos descaminhos, através do exame autocrítico da experiência pregressa. Afinal, como afirma o próprio Williams, uma tradição marxista que se pretenda de fato dialética precisa ser autorrenovável, ou não será marxista, apenas mais uma tradição. Espero que você tenha gostado desta série de 4 vídeos sobre o materialismo cultural de Raymond Williams. Se você não viu os episódios anteriores, eu te convido a conferi-los aqui mesmo, no canal da TV Grabois. E claro, não se esqueça de deixar seu like e seus comentários nos vídeos. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um Cultura em Movimento.